Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto em Isaías, capítulo 34, e versículos 14 e 15. Diz assim: Animais do deserto se misturaram ali com hienas, bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos, chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Nós gostaríamos de pedir a todos vocês que nos acompanham. Nós estamos com quase 1000 seguidores na nossa página, a glória de Deus, né? E a vocês que têm tido o prazer, né, a alegria de sentir o toque de Deus através da palavra, daquilo que Deus está falando por meio da palavra, né? E eu gostaria de pedir a vocês que fosse lá no nosso canal também, e no YouTube, né, e puder estar lá dando o seu joinha, fazendo a sua inscrição, acionando o sininho lá, compartilhando, né, e assim nós vamos estar juntos fazendo a obra do Senhor, para a glória dele. O assunto que nós escolhemos neste momento, para estarmos divagando sobre ele, é sobre certas coisas que fazem parte de nossa cultura e que muitas vezes nos influenciam em costumes que não agradam a Deus. Por exemplo, alguém coloca o chinelo com a sola para cima, não pode. Isso gera isso. Isso gera algo contrário. Alguém coloca a vassoura com a parte de varrer para cima, ou de cabeça para baixo, se é que vassoura tem cabeça, né? Mas, então isso não pode, isso gera isso. Alguém coloca uma coruja na sua sala e diz: olha, isso é para isso, porque isso gera isso. Isso vai espantar as más energias. Alguém coloca um elefante na sua sala e diz: ó, tem que colocar ele com as costas, com o bumbum virado para a porta da sala, porque isso gera sorte, isso faz atrair money, din-din. Tudo isso não passa de superstições, superstições que atacam nossa mente, que permeiam, que impregnam nossa mente de coisas que, infelizmente, só traz tristeza para Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. E por causa de certas influências malignas, de crenças malignas herdadas dos nossos antepassados ou mesmo da cultura do nosso meio, nós muitas vezes sofremos. Poderíamos ter uma vida mais abençoada, mas muitas vezes essas crendices, essas superstições entravam a nossa vida, ataca o nosso o nosso comportamento. E por conta disso nós passamos a viver uma vida, muitas vezes, defasada de fé. Quando nós deveríamos depositar inteiramente nossa fé no Senhor, que é um Deus que proverá, muitas vezes a gente
deposita a nossa fé em objetos inanimados que nada pode fazer ou em símbolos. O que uma imagem, uma figura pode fazer por você? Uma vez eu conversava com uma senhora, uma advogada, que tá, uma advogada ser tão ignorante quanto as coisas de Deus, né? Quanto à vida espiritual. Ela dizia para mim, olha, eu tenho uma flâmula pendurada lá na minha parede da minha casa, onde está estampado em letras grandes o Salmo 91. Quando eu olho para aquilo, eu sinto uma paz dentro de mim. Eu ouvindo aquilo, eu ouvindo uma aberração dessa, né? E eu sinto uma paz dentro de mim, é que vontade de falar, que mentira que você está me falando. E aí depois ela falava, e toda vez que eu viajo para o litoral, quando eu vou para a praia lá no litoral, eu coloco a Bíblia aberta, acho que para me impressionar, né? Eu coloco a Bíblia aberta em cima da tampa do porta-mala, no Salmo 91. A palavra de Deus contradiz tudo isso. No Salmo 119, o salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é um ingrediente, um poderoso ingrediente, um poderoso objeto para a minha fé, para que eu possa exercer fé. Assim como o combustível gera luz, assim como o combustível faz o motor girar e faz o carro se locomover, o veículo se locomover, assim a fé nos faz arrancar, nos faz fazer como o salmista, ou declarar como o salmista declarou, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Só lendo a palavra que eu vou encher-me de poder para poder dizer, eu tenho fé num Deus que me guarda, num Deus que pode me tirar da depressão. Ouvi um relato, um artigo escrito por uma pessoa, baseado no Salmo 102, versículo 28, mas o Salmo 102 fala da coruja, né? E ali ela começou a falar da forma solitária da coruja, e como a coruja ela busca, ela tem anseio pelo azeite, pela luz, e tudo isso nos leva, é uma lição para nós, porque o azeite significa a unção do Espírito sobre nós, a luz é a palavra, é Jesus, né? Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos então uma sentença de Deus através do profeta Isaías sobre Edom, um lugar onde havia muitas buscas de feitiçaria, encontros ocultistas com seres de mitologia, com seres de divindades místicas, assim, ligada a misticismo que não tem nada a ver com a crença no Deus que nós temos, né? Então, Deus, dando como sentença para essa cidade, ele falou, olha, ela vai ser destruída. E lá ela nunca mais vai ser reedificada. Nunca mais vai ser reedificada. E aí nós encontramos aqui no versículo, destaquei aqui os versículos 14 e 15, dentre o texto,
que diz assim: animais do deserto se misturarão ali com hienas, bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas, criaturas da noite irão até lá para descansar. Essas criaturas da noite é uma alusão forte a espíritos, a demônios que habitarão naquelas ruínas, naqueles lugares solitários. Mas por que habitarão ali? Porque aquele lugar foi muito usado para o mal. E o mal, ele atrai esses poderes, esses poderes que são contrários a Deus. Por isso que uma pessoa, quando ela é tomada pelo mal, ela enche-se de ódio e ela deseja fazer o mal a qualquer custo. Ela dá uma abertura muito grande, no dizer de Daniel Marçal, né, um grande estudioso do ocultismo. Ele fala sobre habilidades que nós podemos dar, aberturas, né? Por isso que o apóstolo Pedro diz: não deis lugar ao diabo, não deis abertura, não deis legalidade. Então, estas ruínas, elas seriam invadidas por esses seres e por animais que tinham ruídos que pareciam coisas do além, né? Coisas cavernosas, mas eram para realmente amedrontar, apavorar mesmo. Eu me lembro quando era garoto, de madrugada, eu estava indo para a escola, eu perdi a hora, aliás, eu antecedi na hora, fui sair cedo demais, e eram as 5 horas da manhã. E eu pensei, puxa vida, nesse lugar que eu estou, um lugar deserto, e na frente tinha uma floresta enorme, e eu ouvia o grito da coruja lá. E era uma coisa muito assustadora. Mas, então, voltando à questão do texto, né? Então, esses animais estavam ali fazendo ruídos, balidos de animais como o bode. Né? Pensou um bode berrando altas horas da noite? Né? Estavam lá. O versículo 15 diz assim: ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos, chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Por que a coruja habitaria ali? Por causa da cultura israelita de que é um animal impuro. Mas é a cultura deles, né? Não passa de um animal, só porque ele alimenta-se de coisas como o urubu, que alimenta-se de carniça, né? Assim a coruja se alimenta de rato e de outras espécies, né? Nojentas, né? Mas eu não posso deixar de lembrar, quando eu olho para a coruja, eu vi um vídeo de uma coruja linda, falei, puxa, que maravilha, salvei lá nas minhas coisas, né? Visitando a casa do meu sobrinho, eu vi uma coruja lá, uma estatuetazinha de uma coruja, né? Mas que coisa mais linda, né? Mas aí então aquela coruja me fez lembrar, e essa história da coruja me fez lembrar daquilo que diz a palavra de Deus depois que Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, diz ali a palavra: e viu Deus que tudo era muito bom. Então a coruja tem essa finalidade. Mas a coruja, ela é símbolo de sabedoria. Né? Ela não só é um animal belo, bonito, como tem
uma capacidade de se movimentar de um lado, a cabeça de um lado para outro rapidamente, sem mexer o corpo, e acima de tudo ser um exemplo de equilíbrio. Ela me faz lembrar de que Deus declarou que é um animal bom. E viu Deus que tudo era muito bom. Que possamos dedicar nossas vidas à ideia de que o mais importante é eu ter a consciência de que Jesus, na minha vida, me dá a condição de poder declarar: desde agora, ninguém me moleste, ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6:17. Que você possa ter a marca de Jesus na sua mente, em seu ser, para que você não se assombre, não se perturbe. Uma coruja que pousar na cubieira da sua casa, ou então voar no seu quintal. Como uma mulher disse, uma coruja voou no quintal e eu fiquei apavorada. O que isso quer dizer? Liguei para o meu marido que trabalhava à noite para dizer: olha, quando você ficou perturbada. Que Deus te guarde dessas crendices e ajude você a sentar-se em Jesus, que é a cura da alma, que é a cura para o nosso medo, para o pânico que talvez está tentando te destruir. Jesus é a cura. Em nome dele eu te peço, creia de todo o seu coração nisso, para a glória dele. Amém.